vamos lá. A pedidos aí, o pessoal, assisti vários Doc Talks, aí o pessoal sempre falava, poxa, você não faz um de fotografia? Aí o pessoal falava, comentava, cruzava no corredor. Aí finalmente aí vou tentar passar nessa 1 hora um pouquinho de um conhecimento sobre algumas experiências e o principal daqui acho que no final dessa 1 hora a gente vai estar pelo menos entendendo algumas coisas de fotografia, alguns parâmetros, algumas configurações, algumas diferenças entre as configurações que existem. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre essa atividade aí que ao meu ver, é fantástico. Eu sou suspeito para falar, mas vale muito a pena. Vamos falar um pouquinho do conteúdo, né? A gente vai falar uma coisa rápida sobre um pouquinho de história. Acho que nem vamos aprofundar muito, porque tem bastante coisa no Google, quem quiser procurar, tá? A gente vai falar sobre o triângulo da exposição, né? Que é os parâmetros de configuração que fazem uma foto sair perfeita. Vamos falar que nele se compõe abertura, velocidade e ISO. Vamos entender um pouquinho o que é cada parâmetro desse. Algumas especificações, falar um pouquinho de sensor, de lente. Poxa, por que meu iPhone faz uma foto igual a uma câmera DSLR? Mentira, não faz, pode parecer. Mas na hora que você põe à prova mesmo, você vai ver que existem algumas diferenças. Lentes, quais são as diferenças de uma lente para outra? Falar um pouquinho sobre composição e vamos tentar fazer algumas coisinhas na prática aí para a gente poder entender. Lógico, fotografia, existem vários outros, como é que se falam? Segmentos, né? Então você pode falar sobre iluminação, você pode falar sobre composição, você pode falar sobre N outros assuntos que cada um acho que daria um Doc Talk em muito mais de 1 hora. Existem faculdade de fotografia, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre mim, né? O nome praticamente dispensa, mas eu trabalho fora daqui, né? Todo mundo me conhece aqui dentro, mas é legal conhecer um pouquinho o que o Henry faz fora daqui, né? O que o Henry gosta de fazer quando não está na Doc. Também gosto de fazer nada, é bom. Mas assim, eu trabalho já com 28 anos já na atividade de mergulho, sou instrutor por algumas agências, né? Pela NTD, pela PAG, e eu comecei a gostar de fotografia, porque toda vez que eu viajava, o que acontecia? Minha mãe, minha família sempre falava, poxa, mas como é que foi? O que você viu? E por mais que você conte, nunca é nem 1/3, nem 20% do que é uma imagem ou do que você realmente viveu. Tá? E aí eu comecei a fotografar, faz 12 anos que eu fotografo, né? Lógico, fotografava fora d'água, mas para minha especialidade faz exatamente 12 anos. E aí algumas coisas que eu consegui durante isso, né? Durante esse período. Então, tipo, consegui 2 capas de revista, eu tive 11 matérias publicadas e eu tenho algumas fotos que acabaram, devido às matérias, serem reconhecidas pela National Geographic, tanto a americana quanto a brasileira. Então tem algumas fotinhos, né? Uma capa que eu fiz, né? Essa aqui foi uma capa de uma revista do segmento. Aqui, tipo, uma foto do C53 também que saiu na National, uma outra capa também de uma outra revista super conceituada também do segmento. E aí ou seja, são N fotos aí que a gente tem aí de espalhada pelo mundo, que na verdade quando a gente mergulha muito e fotografa muito, a chance de você acertar é muito maior. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre fotografia, né? A fotografia, na verdade, ela é uma linguagem, né? Ela não é uma exata, né? Não é uma coisa exata. Por isso que às vezes o pessoal fala, campeonatos de fotografia. Eu acho que é muito subjetivo, né? A arte é difícil você comparar que foto foi melhor que a outra. Você não sabe o momento que a pessoa estava vivendo, a lembrança que a pessoa queria guardar. Então você tem bastante... a fotografia ela é subjetiva. E ela é um instrumento visual de comunicação. Hoje, você vê pelo fotojornalismo, todas as coisas que as imagens, o mundo, hoje muito mais conectado, todo mundo pelo menos tem uma imagem de alguma coisa que aconteceu ou que registrou. É um mundo que você cria a sua realidade. Então, acontece de você... quando você cria uma fotografia ou quando você faz uma fotografia, você quer passar alguma coisa para pro telespectador, né? Pro cara que pro espectador da fotografia. Você quer passar uma sensação de saudade, você quer passar uma sensação de calor, você quer passar a sensação de, olha com minhas férias como foi legal.
E a gente não faz uma foto com uma câmera, né? O ato de fotografar, a gente traz todos os livros que a gente já leu, os filmes que a gente já viveu, as músicas que a gente ouviu, as pessoas que a gente gosta. Então, não adianta o Henry vir aqui falar de fotografia, ou qualquer pessoa vir falar de fotografia, que ele não vai ensinar você a fotografar do jeito que eu fotografo, por exemplo. Vai acontecer que cada um vai ter a sua identidade, cada um vai ter seu gosto. Tem um que gosta de foto mais escura, outro gosta de foto mais clara. Porque a fotografia traz um pouco da personalidade da gente. É uma arte. Beleza? Um pouquinho de história. Na verdade, fotografia desenhando com a luz acaba sendo a mesma coisa. Tá, o nome fotografia vem de foto, luz e grafia, que é desenho. Então, ela não foi uma obra de um único criador, mas de vários. Então, teve gente que criou o filme, teve gente que criou a lente, teve gente que... É uma contribuição de várias pessoas. Tá? Não teve uma pessoa, olha, eu inventei a fotografia. Tá? Eu considero, e não só eu, um dos maiores inventos da humanidade, porque se não fosse a fotografia, nós não teríamos registros de praticamente história nenhuma, tá? E de como as coisas eram. Se a gente for falar de história, a fotografia começou um pouco, né, lógico, na medida do possível, que eles viviam com alquimista 350 anos antes de Cristo. Então, quem quiser procurar, Google tem bastante, Wikipedia tem bastante coisa sobre história. E um advento importante foi que em 1988 a Kodak meio que popularizou a câmera, né? Porque você vê que ela era super fácil de carregar, dá para levar na mala, entendeu? Era uma coisa super simples, entendeu? Dá para levar em qualquer avião. Então, em 1988, a Kodak foi uma das empresas que acabou popularizando bastante a fotografia. Então, conseguindo reduzir tamanho, criando filmes filmes que você conseguia comercializar, né? Tanto a câmera quanto os acessórios. Vamos falar um pouquinho de fundamento, né? De fotografia. O principal fundamento da fotografia praticamente são dois. Os principais, né? Primeiro, é a quantidade de luz e o tempo. Se você conseguir dominar esses dois parâmetros, você vai conseguir uma foto legal. Detalhe, não estou falando aqui sobre composição. Composição é o que você vai criar, é a foto, é o desenho, é a paisagem que você vai querer fazer. Mas tudo na fotografia é baseado na quantidade de luz e no tempo. Imagina o seguinte, a gente tem um quarto escuro com uma janela, com uma persiana. A quantidade de luz é o quanto eu vou abrir essa persiana. E o tempo é quanto eu vou abrir e fechar. Então imagina assim, eu tenho um quarto com uma persiana fechada. Duas janelas fechadas. A quantidade de luz é, olha, eu vou abrir até metade dela. E o tempo, olha, esse tempo que eu vou abrir e fechar vai ser de tantos segundos. Às vezes, você pode fazer isso de um modo errado, que a foto sai escura, e às vezes você pode fazer isso também errado, que a foto sai muito clara. É isso que a gente vai começar a dominar aqui, tá? Então, todo mundo já deve ter visto na sua câmera essa barrinha aqui, ó. Aí fala, nossa, o que é essa barrinha que fica andando para a esquerda e para a direita? Porque a maioria das pessoas, quando compra uma câmera, ela acaba comprando uma câmera e usando no modo automático. O modo automático da câmera nada mais é que você comprar um carro e você não poder trocar de marcha a hora que você precisa. O carro decide o que ele quer fazer. A câmera é a mesma coisa. Se você compra uma câmera, nossa, eu comprei uma super câmera. Pô, legal. Mas você está usando todos os recursos dela? Se você deixar no verdinho ali, que é o automático, você vai estar usando aí, acho que uns 10, 20% do que a câmera pode te oferecer. Poxa, como é que eu faço uma foto assim, uma foto assada? É aí que começa a brincadeira. Tá? Então, a primeira coisa que vocês vão ver, às vezes, se vocês tiverem uma câmera, é essa barrinha aqui. Essa barrinha é uma barrinha de exposição, que eles chamam, né? Se o marcador da barrinha tiver negativo, a foto está muito escura. Se o marcador da barrinha tiver positivo, a foto está muito clara. Poxa, isso sempre fala a verdade? Não. Se você for fotografar o pôr do sol, isso aqui fica totalmente perdido. É aí que começa a entrar um pouco da técnica. Porque você está fotografando contra o sol, a câmera vai achar que é uma luz gigantesca, ela vai falar, olha, a foto está super exposta, e não tem Cristo que faça esse negócio, às vezes,
está no 0. Então, mas para a maioria das vezes, a exposição correta é quando a barrinha se encontra na posição 0. Tá claro até aí agora? Então, essa parte de quantidade de luz e tempo. Beleza. Gente, pode falar, viu? Não tem... vamos falar um pouquinho sobre a abertura. A abertura nada mais é que é como se fosse uma íris da câmera, tá? Então, na lente, às vezes você consegue ter... Tá vendo, ó? Pensa que isso daqui é a quantidade da persiana que eu vou abrir, da minha janela. Então, eu tenho aqui... Só para confundir na parte da fotografia, o maior número é a menor abertura, tá? Às vezes isso daí o pessoal confunde, fala, nossa, F22, o cara fala, nossa, você usou uma abertura grande. Não, o F22, na verdade, é uma abertura pequena. Toda sigla de abertura, ela é denominada com uma letra F antes do número, que eles chamam de f-stop, que é a quantidade de luz que vai entrar. Então, você tem aqui, ó, o F22 é uma abertura bem pequenininha. Pensa o seu olho numa claridade. O que a íris faz? Ela fecha. Para quê? Para o seu olho não ficar ofuscado. A lente é a mesma coisa. Às vezes você tem que fechar a abertura para a quantidade de luz ficar correta, que vai atingir o sensor ou o seu filme. Então... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então aqui, ó. Ela é controlada pela abertura, é informado pela letra F, seguindo de um número. Quanto maior o f-stop, né, quanto maior o número, menor a abertura. O que é interessante, o porquê desses números? Lógico, tem uma regra que não vem ao caso explicar aqui. Mas a cada f-stop que você muda, significa o dobro de luz que está entrando na câmera. Então, por exemplo... Do F22 para o F16, por mais que não pareça fisicamente, mas é o dobro de luz que está entrando em cima do F22. Do F16 para o F11 é o dobro de luz e por aí vai. E assim, consequentemente. Tá claro até aí? Show de bola? Vamos falar um pouco sobre obturador. Aí a gente já vai falar na velocidade que a gente vai abrir e fechar a persiana. Tá? Velocidade do obturador, ou o que eles chamam de shutter speed, né? Corresponde ao tempo que o obturador permitirá a entrada de luz para atingir o sensor. E ele é medido em fração de segundo. Então, ou seja, 1/500 significa 1 segundo dividido por 500 é o tempo que a objetiva vai ficar aberta. Então, pensa que existem algumas velocidades que você acaba usando 1/2000, 1/4000. Você vai fotografar por Fórmula 1, que às vezes aparece o carro praticamente congelado, é a velocidade super alta, 1/2000 e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Quanto maior a fração, mais congelado o seu ponto de interesse fica. Tá vendo? Ó? Se você usar 1/2, imagina, é como se fosse meio segundo. Olha a imagem como é que fica. Poxa, então quer dizer que eu nunca vou usar, que vai sair sempre borrada as minhas fotos? Não. Existem muitas fotos. Já viram aquelas fotos que aparecem, por exemplo, uma rua e vários riscos vermelhos no trânsito, essas coisas? Isso é uma foto com uma velocidade lenta, que faz com que o risco de um farol ou de um carro apareça como se fosse riscada na foto. Aquilo é um desenho com a luz. Você está desenhando. Tem gente que queima bombril. Não sei se vocês já viram fotos assim que o pessoal queima bombril e fica aquela... Então, é uma velocidade lenta que a câmera fica captando luz e todo o risco de tudo que sai de iluminação acaba sendo captado pela luz. Fala, Dani. Um ponto também, quando você tem um celular ou uma câmera que não é muito boa, às vezes é útil você colocar uma exposição grande, digamos assim, para compensar a quantidade de luz que não chega direito. Também. Então isso seria uma forma de pegar mais detalhes. Sim. Por exemplo, foto da Via Láctea. Aquelas fotos que você olha e você fala, caramba, mas eu não vi o céu assim. Você não, mas a câmera sim. Por quê? Quando você faz uma foto e deixa uma abertura, uma velocidade lenta, a câmera fica ali, ó, pá! E fica captando luz. Ela vai ver estrelas que você não consegue ver a olho nu. Porque a captação de luz é muito maior do que o nosso olho consegue ver. Então,
Ah, quer dizer que eu sempre posso usar velocidade lenta? Pode. É aí que você começa a desenhar com a luz. Beleza? Aí, mas é fracionada, já não é mais fracionada essa velocidade, já é multiplicada. Se for a mais de 1 segundo, sim. Por exemplo, se eu for... nessa última viagem que eu fiz uma foto da Via Láctea, por exemplo. Foram 30 segundos de exposição. A câmera ficou lá, tá! E você fica esperando. Mas é mais câmera profissional, zona. Sim. Aí começa as diferenças de um celular para uma câmera profissional. Você tem esse parâmetro. E outra, se alguém pisar, às vezes, no chão, ou se você estiver num deck que ele não seja firme, a foto vai sair borrada. Porque se a câmera tremer um pouquinho, já era. Você tem que estar num lugar onde não tenha ninguém. Às vezes existem até controladores de controle remoto para a câmera, para você não ter o ato de apertar o botão. Porque às vezes o ato de você apertar o botão e soltar, já treme a foto. Mas foto astronômica, o telescópio ele acompanha a rotação da Terra para... Com telescópio, sim. O telescópio fazer isso, não é? Em câmera existe um cálculo que a gente acaba fazendo dependendo da luz. Que você usa 500 dividido pelo milímetro, né? Pela distância focal da sua lente. Para não aparecer aquele star trail, né? Que aparece todas as estrelas riscando o céu. Para ficar um ponto fixo. Porque dependendo da exposição, o céu tá virando. E aí o que acontece? Ao invés de ficar uma estrela, fica um macarrãozinho assim, ó. Entendeu? O que o Cap falou é interessante. Tem telescópio que ele compensa a rotação da Terra, ele vai acompanhando. Tem tripé que faz isso. E isso. Você consegue fazer uma exposição se quiser. Isso aí. Então aqui é um exemplo de fotografia numa velocidade mais alta, 1/250, e uma velocidade 1/3. Tá? Então você acaba esse efeito aqui de véu de noiva aí, na verdade é uma velocidade mais lenta. Até as cores ficam mais vivas, né? Por causa disso. Também. Mas dá pra perceber que no carro já fica mais borrado a própria movimento do vento. Eu peguei uma foto lá, nessa foto que eu tava lá, eu fiz a foto do coqueiro, bate o vento, você vai ver na foto o coqueiro tá borrado, né? Porque o movimento acaba sendo registrado. Terceiro parâmetro, que é o ISO, ou antigo ASA, né? Que o pessoal falava ASA. Não sei. O ISO nada mais é que antigamente se usava no filme, hoje é o sensor, que é o quão sensível o sensor está referente à luz. Então, por exemplo, antigamente você usava um filme ISO 100 para fotografar praia, porque assim, quanto menor o número, a sensibilidade dele é menor. Pô, um ISO 300, 400, 600 é um ISO mais sensível à luz. Para que serve isso? Lógico, às vezes quando você não tem flash ou quando você está num lugar na qual a combinação da velocidade e a abertura não são suficientes para compensar a iluminação, você tem que subir o ISO. E na verdade na fotografia a gente costuma falar não existe almoço grátis, né? Você tira de um lado, ganha do outro, você tira do outro, ou seja, nunca tem um negócio que você consegue às vezes, olha, ficou tudo lindo. Se você vai ganhar do outro, com certeza você vai perder. Por quê? O ISO, apesar dele poder fazer essa mágica de deixar o filme mais sensível e compensar, ele acaba meio que granulando a foto. Então aqui, ó, isso aqui é um exemplo. Um ISO menor e um ISO mais alto. Olha a foto como fica granulada. Por quê? Ele nada mais que ele aumenta a sensibilidade, então ele acaba distorcendo um pouco a imagem. Então você vê aqui, eu vou aumentar o ISO. Fotógrafo de casamento, os caras ficam desesperados, porque os caras são no escuro, tem que fotografar um monte de coisa e às vezes você não vai usar o flash. E se os caras aumentam muito o ISO, a foto vai ficar... Olha a diferença de uma foto com ISO baixo e uma foto com ISO alto. A granulação devido à sensibilidade. Tá? Então, fotografia não existe almoço grátis, você ganha de um lado, perde do outro, não vai ter jeito. Tá caro? Tá claro até aí? Tá caro, né? Vamos lá. Fundamentos da fotografia, né? Uma outra parte aqui que a gente vai falar. Entendendo um pouco de profundidade de campo. Tá? Profundidade de campo nada mais é que é
o efeito que se dá, que se descreve até o ponto dos objetos mais próximos do plano que você está vendo. Então, por exemplo, estou olhando aqui o Gustavo, eu vou fazer uma foto dele, eu quero que ele saia focado e o fundo saia desfocado. Então, profundidade de campo, se você tem uma baixa profundidade de campo, significa que o fundo vai sair bem desfocado. Se você tem uma alta profundidade de campo, o fundo vai sair focado. Então, quem que vai decidir isso? Você, na sua composição, na foto que você quer fazer, se você quer dar referência, se você quer dar uma ênfase ao modelo, ao objeto que você está fotografando, você pode querer desfocar o fundo, tem gente que não gosta. Então, aí começa a entrar a personalidade de cada um. Então, aqui, né? Você tem a câmera, essa borboleta aqui é a que está no foco, essa daqui que está além daqui, antes, né, do seu plano focal, sai desfocada, e o que sai é a que está atrás também. Então, aqui é um exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, você tem a flor, né, com o fundo focado e a flor com fundo desfocado. Poxa, Henry, mas o que causa isso a diferença? Nada mais do que aquela abertura que a gente falou antes. Quanto menor a abertura que você utilizar, mais focado o fundo fica. Quanto maior a abertura que você usar, mais desfocado o fundo fica. Poxa, por que eu tinha uma câmera compacta e eu não conseguia fazer um fundo desfocado? Porque a câmera compacta não tinha a quantidade ou abertura suficiente para você conseguir desfocar o fundo. Hoje os celulares estão fazendo isso digitalmente. Tem alguns que estão se virando até bem. O iPhone 10 está fazendo bastante coisa com fundo desfocado. Porém, ainda é digital, ainda não é aquela coisa analógica, né? Às vezes você olha quando você vai fotografar, fica um negócio meio borrado, porque não tem o analógico ainda, né? O óptico, né? O feito pela própria lente e pela luz que as câmeras DSLR têm. Tá? Ficou claro aqui então? Então, se eu quero um fundo focado, eu uso uma abertura bem fechadinha. Se eu quero um fundo desfocado, eu uso uma abertura muito maior. Aí, no caso, teria que compensar com a velocidade, né? Aí, eu vou mostrar já fazer uma dinâmica aqui, que vai ficar muito mais fácil da gente entender. Então, só para a gente repassar tudo que a gente falou num slide só. Abertura, fundo focado, número maior, na verdade, é a abertura menor. Quanto mais você abre, mais desfocado o fundo fica. Velocidade, quanto maior a fração por segundo, mais congelado a imagem fica. Quanto menor, mais borrado. Ou captando mais luz, né? E o ISO, quanto menor o ISO, né? Melhor, não digo melhor, mas de acordo com a exposição vai depender. Porém, quanto mais eu deixar o ISO sensível, mais minha foto vai granular. Tem gente que faz foto granular de propósito, inclusive. Tudo vai da arte. Acho que principalmente no analógico, porque o granulado era mais bonito. É que o problema é que no digital, o granulado ele não fica bonito como era no analógico, então você usa filtro depois para aumentar a nitidez, aumentar o ganho, para você conseguir deixar a foto mais bonita. A diferença é que no digital, ele faz aquele granulado que fica com as cores distorcidas, e aí é o que acaba dando aberração. Deixa eu ver aqui no... Mas se vocês quiserem saber uma coisa legal, o granulado que é causado pela câmera digital é só por causa do tipo de sensor que você mostra que usa. Tem câmeras que usam sensores diferentes e causam granulado diferente, também são digitais. Dá pra brincar até com o tipo de câmera mesmo, mas aí é brincadeira. Vamos brincar um pouquinho, só pra gente fixar aquilo que a gente aprendeu. Então a gente tem aqui uma balança, onde aqui no meio eu tenho uma exposição correta, que é o meio. Aqui eu tenho a quantidade de luz, aqui eu tenho o ISO, aqui eu tenho a abertura e aqui eu tenho a velocidade. Tudo tem que estar balançado. Então vamos supor que eu tivesse menos luz. O que vai acontecer? A minha balança estava preparada para aquela quantidade de luz que eu tinha. O que aconteceu? A velocidade desculpa, a abertura e velocidade a foto ficou clara ou escura?
escura. O que eu tenho que fazer se eu estiver num lugar assim? O que você quer fazer com a sua foto? Aumenta essa abertura aí. O que você quer fazer? Aumentar a abertura? Oh. Aumentar ou diminuir? Não funciona nenhum nem outro. Diminuir. Legal. Vamos supor que minha lente, a abertura dela seja no máximo 3,5. A minha foto está exposta direitinho ainda? O que eu tenho que fazer? Aí depende. Vamos supor, eu estou fotografando um animal. Se eu diminuir, o animal vai ficar borrado. O que eu tenho que fazer? Aumentar o ISO resolve? Se a sua câmera for muito boa, você só mexe nisso. Quase. Cara, gente, isso aqui é uma brincadeira, mas é assim que funciona o nosso dia a dia, quando você vai fotografar. Ah, resolve às vezes baixar a velocidade? Não, eu tô na África fotografando guepardo. Entendeu? O que vai acontecer? Você vai, vou usar 1:30, vai aparecer um borrão na sua foto. E você nunca vai falar pros outros que aquilo era um guepardo. Entendeu? Então, às vezes depende da realidade que você tá vivendo. Pô, você tá lá embaixo fotografando um tubarão. Você vai falar, tubarão, para, que eu estou usando uma velocidade menor. Dá para você parar um pouquinho? Não, na vida selvagem é assim. Então, às vezes depende da realidade que você está vivendo. Você está fotografando animal selvagem, que você depende de uma velocidade alta, gente, você vai ter que apelar para o ISO. Você está no entardecer, entendeu? A luz tá acabando. Você não vai usar flash porque não pode. Então, isso daqui, na verdade, é uma brincadeira que a gente acaba sempre utilizando, é uma brincadeira gráfica, né? Então, agora, qual é o apelo que você teve aqui? O que vai acontecer eu usando uma abertura bem grande? O fundo vai ficar borrado. É o que eu quero? Se for o que eu quero, beleza. E se não for? E se eu quero um fundo focado, o guepardo correndo atrás do bicho lá, eu quero usar um F16. O que vai acontecer? Soca isso lá, entendeu? A foto vai começar a granular. Você pode colocar quanto disso você quiser aqui, ó. Já deu, entendeu? O máximo que você pode falar é falar assim, o sol sobe, sai da nuvem, né? Aí você consegue. Então, gente, isso aqui é uma forma gráfica de a gente entender como funciona a fotografia. Filma, entendeu? Então, apesar que filme também tem velocidade, tem ISO, tem tudo. Tá? Então, isso daqui é uma forma gráfica de como funciona uma câmera e o processo de quem está fotografando está na cabeça. Vai chegar uma hora que vocês mesmos vão ter alguns parâmetros já na cabeça que você... Opa, céu, assim, não sei o quê, vou fotografar isso daqui, então já vou descer, ou já vou sair fotografando com esse parâmetro. Você acaba criando uns settings, né, uns presets, né, na cabeça. Ficou claro? O triângulo da exposição? Beleza. Sensor, né? A maioria das câmeras possui um sensor que é inferior ao tamanho se comparado a um filme de 35 milímetros. Né? Antigamente, se você pegasse, quem é da época do filme ou que já viu, aquele filme, né, ele tem um tamanho que a gente chama de 35 milímetros. Esses sensores hoje são as câmeras que a gente chama de full frame, que o sensor digital da câmera, ele tem o tamanho de um filme. Tá? É por isso que às vezes você vê uma câmera custando 5 mil e a outra custando 18. Entendeu? Nossa, mas só o corpo, às vezes só o corpo, 18 mil reais de uma câmera full frame. Ah, mas no meu celular faz igual. Bom, faz. Olha a diferença de um sensor de um celular para uma full frame. Entendeu? Então, o celular existe uma coisa que, eles estão fazendo fotos boas? Estão. Como eu disse no começo, na hora que você põe a foto à prova, que você começa a ver, a sentir a diferença. Então, por exemplo,
O sensor de um celular, nossa, meu celular tem 20 megapixels. Tem, porém, existe um negócio em sensores menores que se chama interpolação. O que ele faz? Ele pega a imagem que você fotografou e ele vai transformar ela em 20 megas. Na verdade, ela não é real. O sensor dela não faz uma foto de 20 megas. Mas o software chega e fala, vou transformar essa foto em 20 megas. E o que ele faz? Ele pega o pixel, 4 pixels, por exemplo, tira a média de cor entre eles, está explicando bem do modo simples, e coloca um pixel no meio, que ele criou. Quando você puxa para fazer uma ampliação, para mandar para uma revista ou alguma coisa, aí você começa a ver, nossa, a minha coruja está com o olho quadrado. Parecia aqueles bitmaps, né, que você olhava antigamente. Lógico que não está assim mais, mas existe uma... Quando o cara vai olhar numa revista que você vai mandar ampliar ou vai colocar para impressão, o cara olha e vai falar, nossa, aqui está interpolado. E aí os celulares e câmeras compactas começam a engasgar. Portanto, se alguém falar, não, para que você vai comprar uma DSLR? Eu tenho o meu celular. Vai do fim de cada um. Se você quer fotografar a sua viagem, para compartilhar no Instagram, coisas assim, meu, tá de bom tamanho. Se você vai para um lado mais profissional, aí começa a fazer a diferença. Então aqui, ó, são vários tamanhos de sensores, tá? Mas para vocês terem uma ideia de um sensor pequeno para um sensor de 35 milímetros, na verdade, 36. Então, quanto maior o sensor, maior a resolução. Você pega uma câmera full frame, você pode puxar o zoom, que você vai ver, você vai falar, nossa senhora, a resolução é gigantesca, perto de qualquer outro sensor que seja... Até aqui, né? Por exemplo, eu fotografo, eu não tenho uma full frame, eu tenho uma câmera que chega aqui. Fotos que vão para revista, essas coisas, super tranquilo, entendeu? Mas tem gente que é mais purista e que utilizam as full frames. As resoluções ficam absurdas, entendeu? Tá claro? Fechou? Falar um pouquinho sobre distância focal, vamos entrar um pouco em lente, né? É a distância em que os raios de luz convergem. Ah, todo mundo já viu, o cara tá usando uma 18 milímetros, o cara tá usando uma 50 milímetros. Isso, na verdade, tem gente que achava que aquilo lá era o tamanho da lente. Não. Não tem nada a ver. Você tem uma lente, às vezes, 300 milímetros, que ela não significa que ela tenha 30 centímetros. Tá? Então, o que significa essa medida? É o ponto em que a luz se converge e inverte para bater no sensor. Então, lógico, existem características. Quanto menor o número da lente, mais ampla é a capacidade de captação da imagem, né? Do ângulo, né? O ângulo de visão da câmera. Então você pega, ó, uma 18 milímetros, ó, essa casinha aqui, ó, tá aqui, ó. Uma 24, 35, 55, 85, 6, até 300 milímetros. Então tem gente que fala, não, eu vou para a África fotografar, aí o leão tá lá na montanha e o cara leva uma grande angular, né? Vai sair a árvore só. Então você tem que levar uma lente que eles chamam de tele, né? De teleobjetiva. Ah, eu vou fotografar corais, não sei o quê. Você leva uma lente grande angular, que é para você pegar o máximo da cena possível. Então, explicando um pouquinho, é mais ou menos isso. Então, as lentes. Todo mundo já viu no jogo de futebol o cara que fica lá no escanteio com aquela lente desse tamanho que pega o suor do cara cabeceando lá. O cara tá usando uma teleobjetiva. Então aqui, ó, quanto maior a distância focal da lente, né, quanto maior, menos campo de visão. Até você chegar numa fisheye, que acaba pegando uma GoPro que pega 170, 100 e poucos graus de... Você chega muito perto da pessoa e você vem ver o pé dela. Você chegar muito perto com uma lente dessa, ela não vai nem focar. Então, tudo depende daquilo que você vai fazer. Por isso que às vezes que você vai fotografar, você vai viajar, você leva 3, 4, 5 lentes. Uma para cada situação. Tem lente barata e tem lente cara? Tem. Por quê? Quanto mais clara for a lente, que é o que a gente chama, ou seja, quanto maior a abertura que a lente te proporciona, que é aquela abertura que a gente viu ali,
mais jogo óptico, às vezes de espelho e luz, ela tem. Então o que acontece? Existem lentes de 80 mil, tem gente que nem compra, eles alugam lente. Porque a lente custa 70, 60, 80 mil reais. Porque o jogo óptico dentro dela é absurdo. Tá? Você vê as mais caras na Super Tele ou nas grande angular? A tele geralmente é. Porque a quantidade de espelho e vidro, né, que tem, lente que tem aqui dentro é gigantesca. Principalmente se ela for clara. Se ela for clara, porque olha a quantidade, olha o tamanho do tubo. Você transformar isso daqui ainda numa lente clara, é muita tecnologia que vai dentro. Então você procurar no Mercado Livre aí é 80, 85 mil uma lente dessa, brincando. E às vezes eles alugam. E a curiosidade também, quer dizer, além de ser cara, é um equipamento prático também, né? Sim, eu nunca despacho o meu equipamento de fotografia. Ele vai sempre comigo, mochila e na mala de mão, porque você joga, vai batendo e ainda dentro da minha mala ainda enrola com plástico bolha, sempre, sempre. É um filho, gente, é complicado. Existem dois formatos, a gente costuma ver, fotografa, não sei o que, eles sempre saem em JPEG. Mas existe um outro formato de fotografia, né, de arquivo, que é muito utilizado para quem fotografa profissionalmente, que é o RAW. Né? Aí a gente pergunta, qual que é melhor? O JPEG é descartável? Não, mas eu vou explicar algumas situações. O RAW, né, obviamente a palavra significa cru, ele não tem alteração e nenhuma manipulação, muito menos compactação. O JPEG é um arquivo compactado. Então, se você compacta, você já está perdendo resolução, você já está perdendo qualidade da fotografia. O RAW não. O RAW é do jeito que a câmera fotografou, não passa por nenhum pós-processamento da câmera e ele grava no sensor do jeito que ele viu. Então, a gente pode ser chamado também como negativo da foto, porque essa foto em RAW ela precisa ser meio que revelada, tá? Digitalmente, porém revelada. Tá? Qual que é a vantagem? Ela tem uma quantidade de informação gigantesca dentro no arquivo, na qual você consegue fazer a revelação. Então, por exemplo, iluminação, você às vezes se a foto ficou subexposta, você consegue subir às vezes 2 níveis de exposição da fotografia, se ela ficou escura, você consegue recuperar. Aquela foto do começo que vocês viram da caverna, ela é super escura. Como que eu consegui recuperar daquele jeito? Fotografando em RAW. Se fosse em JPEG, eu nunca ia conseguir fazer aquilo. Porque você precisa revelar a foto. E ela tem... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Você... Fala aí, Alan. Então, depende do sensor. Por exemplo, o meu sensor, uma foto em RAW dá 32, 33 megas cada um. E em JPEG ela dá 4. Então, olha o que você perde de informação e o que você perde de imagem, né? De resolução, de compactação usando o JPEG. Pô, o JPEG é descartável? Não. Às vezes você precisa postar, fazer alguma coisa rápida, você pode usar o JPEG. Desvantagem, tamanho do arquivo e tempo de gravação. Você está fotografando vida selvagem usando no modo burst, por exemplo. Que é igual metralhadora. Chega uma hora que a câmera faz assim, ó, porque enche o buffer e uma foto de 30 megas sendo gravada tipo 5, 6 por segundo, chega uma hora que a câmera engasga. Então, tipo, não existe almoço grátis. Quem quer falar? Fala aí. Ainda falando de formatos digitais, existe a questão da profundidade da cor. Por exemplo, eu já vi que o máximo que eu já vi é um formato, não sei se inclusive é TIFF, que consegue ter 48 bits de profundidade de cor. Isso significa 2 elevado a 48 vezes de níveis de uma cor. Quer dizer, é bastante. Dentro do... Não sei se é questão do RAW, do TIFF. Quando você fala RAW, é ainda formato digital ainda. Né? Sim. Então, quando você for converter para alguma outra... E o RAW você consegue tratar a cor nos canais dela, por canal. Você consegue tratar o vermelho, aí você consegue alterar matiz, você consegue alterar luminância, você consegue alterar... Fala, Caleb. O sensor da câmera do CCD, ele
ele não tem filtragem, mas como que ele consegue discretizar as cores? Já me fizeram essa pergunta, um outro Doc Talk só para falar isso daí, porque na verdade ele é sensível à luz. Essa parte, até como ele converte, né? Se eu falar, eu vou estar falando besteira, porque como funciona eletronicamente eu não sei, entendeu? Mas eu sei que você tinha sensor CCD e tem o CMOS, né? E eu sei que tem diferença de um para o outro, mas no final acabou padronizando um só. Mas essa parte eletrônica mesmo, de como salva, a gente pode, de repente, entrar numa outra... Essa parte você vai entender muito mais que eu. O CMOS em particular, são filtros para pegar as cores. E até o problema da câmera CMOS é que o último filtro que eles aplicam é o vermelho. Então, é a cor que mais sai ruidosa. Por isso, quando você aumenta o ISO, fica aquele vermelho esquisito todo desfamado. O filtro não é físico, né? É físico. É tipo pequenas laminazinhas. Na verdade, o que você tem dentro do sensor CMOS são 4 buraquinhos e 4 filtros polarizados de jeito que quando a luz branca passa, vai cair o buraquinho azul no da esquerda, o buraquinho verde no da direita, o buraquinho vermelho em cima. Nada como quem entende de eletrônica. Tem uma média desse buraquinho? Não, o outro é só a luminosidade. É tipo preto e branco. Que é assim que a câmera calibra quanto que de luz tem ali, quanto de vermelho tem ali, quanto de verde tem ali, quanto de azul tem ali. Que é o jeito que a televisão colorida foi feita desde a época do... Obrigado, Gustavo. Valeu. Isso é pro CMOS, pro CCD é outro jeito, é por isso que o vermelho nele fica diferente, é por isso que tem brincadeira de tipo de sensor. Até a fotografia digital é uma arte. É isso aí. Show de bola, valeu. E aí, foi o que eu falei, né? Mais lento para gravação e limitação de alguns players, isso aí era antigamente, mas agora todos já isso era na época do Paintbrush, né? Que não tinha. JPEG é o formato mais conhecido, é o mais aceito aí em todos os players, né? Ele tem um tamanho razoável, 4 megas, 5 megas, dependendo da resolução da câmera, mas é um número bem menor que o RAW. Vantagem, ele é rápido na hora de gravar, então se você vai fotografar alguma coisa, aquele buffer vai durar um pouco mais. Porém, a compactação ainda compromete um pouco a fotografia. Então, assim, você vê que às vezes, quando você amplia um JPEG, ainda sai aquele efeito, lógico, dependendo da resolução, né? Você pegar alguma coisa que no RAW você já não perde tanto, né? Você já não perde porque a fotografia, se for uma full frame, então, né, a resolução sem interpolação, ela é praticamente perfeita. Existe JPEG sem compactação. Também. Só que eles não gravam tantas informações que o RAW grava. Porque o RAW ele acaba gravando informações digitais você pode ver, às vezes você olha lá, tem toda a configuração da câmera exata na hora que você... Olha, você usou isso, usou aquilo, velocidade tal, abertura tal. Então, e os canais de cores que você tem no JPEG, no RAW, você no JPEG já começa... Você pegar uma foto para fazer uma pós-produção em JPEG e uma em RAW, no JPEG você vai fazer menos de 1/4 do que você conseguiria fazer. Uma coisa que eu falo, pessoal, é assim, pós-produção não é edição, tá? Ninguém vai colocar uma lua que não existe, uma praia que não era. Pós-produção nada mais é que a revelação da foto de acordo com aquilo que você estava vendo. Porque a câmera não consegue ver do jeito que você vê. Então, tem gente que fala, vai lá e coloca uma lua onde não existe, sabe? Entendeu? Isso é manipulação de imagem que eu particularmente não gosto, não faço. Não? Manipulação não. Você pode pegar aqueles mergulhadores, são todos reais ali na foto. Não tem nenhum copiado. O que é que você tem contra? O que é que você tem contra quem manipula imagem? Rude, fazer o quê, né? Falar um pouco de cartão de memória, né? Mas assim, só resumindo, para a gente não entrar tanto no detalhe, o que vale a pena a gente sempre que eu frisar? Nunca formate o cartão de memória ou apague as fotos pelo seu computador. Sempre faça pela câmera. Porque às vezes o formato de arquivo do seu computador pode ser diferente do formato da câmera. Aí você vai lá, deleta, o cartão corrompe, a sua viagem vai pro saco porque você não tem nada, nenhum lugar que venda outro. Entendeu? Ou você vai ter que apagar porque você perdeu todas as suas fotos. Então, sempre formate o cartão de memória pela câmera. Tem gente que vai lá e deleta, espeta no computador, vai lá e deleta. Nunca façam isso. Já teve amigos que já perderam fotos e perderam o cartão de memória inteiro assim. Tá? Nunca delete arquivo para que mais fotos caibam. Então, às vezes, você chega lá no final, aparece
pouquinha memória aí você vai lá e começa a deletar as fotos também, entendeu? Não é legal, porque você está usando... Você lembra que eles falavam que não deixe o HD... Sempre existia quando você tinha um hard drive lá, os caras falavam, olha, deixe sempre 10% de segurança, porque chega uma hora ele começa... Isso acontece no SSD também. Acontece? Então, o SD é praticamente um flash, né? É igualzinho. Ele pede essa margem de segurança também. Então, é a mesma coisa. Tem gente que começa a apagar a foto para caber outra. O risco para você corromper e perder o cartão é gigantesco. Tá? Então, uma coisa que eu faço também, eu não sou do tipo que usa um cartão de memória gigante para não poder trocar. Você acaba ficando preguiçoso e é aí que você se ferra. Entendeu? Você, tenho 128 GB aqui. Aí você fotografa, fica toda a sua viagem num cartão só. Entendeu? Aí o que acontece? O cartão cai na água, não sei o que, você perdeu tudo. Eu costumo usar de 32, porque aí eu vou trocando e aí eu vou guardando para não mexer mais. Isso aqui é toque meu. Falando um pouquinho de composição, né, só para a gente poder entrar, antes de a gente finalizar e fazer um exercício rápido. Composição daria um outro Doc Talking, tá? Tem um livro gigantesco, tem composição de perspectiva, tem composição de padrão, tem composição que você acaba utilizando vários tipos, né? Tem um livro dessa grossura. Mas uma regra que o pessoal costuma fazer direto é a regra dos terços, tá? Inclua seu ponto de interesse na regra dos terços. Uma foto irá falhar caso o espectador não encontre nenhum. Por quê? A regra dos terços, ela vem desde a proporção áurea. Quem quiser procurar também no YouTube, pode procurar no Facebook, no Google, na Wikipedia. Vai ter bastante explicação, tá? Porém, só para dar alguns exemplos aqui. Quem já viu, acho que nas stories do Instagram, já deve ter visto eu falar disso daqui. Foto, quando você vai fazer foto de horizonte. Pô, se você quer dar ênfase para o céu, divida, né, a sua foto em 9 grandes pedaços, né, quadriculados, e você centraliza na de baixo. Eu quero dar ênfase para o mar, pega isso aqui, coloca aqui em cima. Então, e alguns pontos de interesse da sua foto, procure colocar, né, nas intersecções dos quadrados, porque isso deixa a foto mais harmoniosa, tá vendo, ó? Do que você fazer aquela foto de passaporte que o bicho está no meio, entendeu? Aquela parece que, sabe? Então parece, mas é errado? Não, depende da composição. As regras estão aí para serem quebradas. Mas existe muito parâmetro, vocês vão ver em filme, vocês vão ver em propaganda, vocês vão ver em novela, vocês vão ver em um monte de lugar que você vai olhar e vai falar, a regra dos terços, a regra dos terços. É a regra principal. Então, se vocês querem começar a fotografar, utilizem bastante essa regra. Todo mundo já deve ter visto aquelas linhas divididas na câmera e falou, nossa, mas para que serve isso? Vou lá e apaga. Não, aquilo é um guia muito legal para você enquadrar o seu ponto de interesse ou colocar o ponto de interesse na intersecção. Beleza? Fala aí. Uma coisa legal também é que a foto do cachorro tem uma outra técnica também, que é quando ele está olhando para uma direção, você deixar esse espaço que ele está olhando vazio. Sim. Ajuda a dar uma sensação de... Sim, então sempre eles falam, né, dê espaço para o seu ponto de interesse. Se você colocasse o cachorro ao contrário, ele estaria como se estivesse olhando, passa para o espectador a sensação de ele estar olhando para uma parede e não tem, espaço morto, né, você não consegue, incomoda, tá vendo? Aqui, ó, também a casa, às vezes você fala, nossa, vou cortar a casa? Vou, mas olha que composição legal que ficou, colocou no andar de cima, entendeu? Tá claro? Show. Vamos lá vamos fazer um último exercício só para ver se todo mundo... Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos brincar um pouquinho pra gente falar agora. Então eu tenho... Que horas são, Jolim? Só pra ver. 7? Então vamos lá, dá tempo certinho. Temos uma foto... Uma câmera, na verdade eu estou olhando no viewfinder da câmera, eu tenho a minha sobrinha aí, né, que na verdade a sobrinha de vocês, que está ali, e de repente ela chega para vocês e fala, tio, eu quero uma foto com o meu catavento congelado. O que vocês fariam? Eu quero a foto com o meu catavento parado. Eu quero...
Eu quero minha foto com catavento parado. Sem ser congelado. Vai lá. Congela a menina, né? Primeiro eu ia parar para mandar ela parar de E aí? O que eu preciso... Não. Eu preciso parar... Tem que aumentar a velocidade. Eu teria que aumentar a velocidade. Porque você lembra que quanto mais rápido o meu shutter speed for, mais congelado ele vai ficar. Você tá vendo que minha barrinha tá aqui. Essa barrinha de exposição. Vamos lá aumentar a velocidade. Aumenta a velocidade e o tamanho do diafragma também um pouquinho. Peraí, é que não tá no... Vamos deixar no manual. Tá lá, 1 por 500. Mas a minha foto tá exposta corretamente? Ela tá o quê? Tá escura. Então, aumenta um pouco o tamanho do diafragma. Aumentar a abertura. É, ela tá de propósito por causa disso. A foto tá exposta corretamente? Vamos fazer a foto para ver como é que ela sai? Aí, ó. Saiu totalmente congelado? Não. Vamos ter que melhorar um pouquinho mais. O que eu tenho que fazer? A velocidade maior. Mais? Aê? Beleza. Mas a minha foto tá escura. Diminui a abertura. Não, quer dizer, aumenta a abertura. 2.8. Fotografa? Ó. Tá congelado. Tá bom não. Só que ela ficou com fundo. Você ia matar sua sobrinha se ela falasse, tio, eu quero fundo focado. Entendeu? Por quê? Se você faz com o fundo focado. Eu já catava a cinta já. Você... Entendeu? Se você faz com o fundo focado, o que você teria que fazer? Aumentar o ISO. Não, então, mas o que você teria que mexer para o fundo ficar focado? Você aumentaria aqui, né? Um F16, mas olha como ficou. Corrige com isso. Ficou F14, e aí vamos corrigir com o ISO. Mas essa câmera é boa aí pra aumentar bastante. Não sei, vamos ver. Aqui? Vamos fazer? Aê. Vamos fazer? Aê. Mas ó. Olha isso aqui. Viu como granulou? Viu como granulou? Então, pessoal, resumindo. Fotografia não existe almoço grátis, sempre vai ter aquele cara que quer o fundo desfocado, que tem gente que vai querer o catavento parado. Então, a vida é assim. Então, Mano, deixa preto e branco e ficou no ar. e se você faz no automático, a câmera vai decidir por você. E ela vai tomar a melhor decisão que ela achar. Só que ela não ouve a pessoa. Olha, eu quero catavento congelado, parado, eu quero fundo desfocado. Ela vai fazer, não, eu vou fazer assim porque eu acho que é que eu acho que é melhor. A melhor solução é o chiclete, né? É. Bota o chiclete atrás aí. É. Beleza, pessoal? Ficou claro? Eu acho que nessa 1 hora aí deu pra gente pelo menos ter uma noção de algumas coisas. Eu acho que agradeço aí a participação de todos. Quem quiser perguntar alguma coisa, contar alguma experiência, o espaço está aberto. Caso contrário, cara, obrigado.
Espero, de repente, fazer outro sobre composição. Tem muito assunto sobre iluminação, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Sobre vida selvagem, fazer um só sobre vida ou de foto subaquática. E quem quiser aí, se não for aqui, pode perguntar a qualquer hora, tô lá em cima, só me achar. Vamos fazer tubarões, né? Falar sobre tubarões, beleza? Podemos fazer. Onde é que compra repelente de tubarão? Não existe. É assim, repelente tubarão, você não quer ser uma presa, não haja como uma. É assim que é a regra embaixo d'água. Beleza, pessoal? Obrigado. Bom trabalho, valeu.